Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiana. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao conteúdo do sexto ano hoje. Aula passada nós falamos sobre símbolos religiosos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre questões religiosas, certo? Vamos falar um pouco hoje sobre a união das religiões, tá bom? Então, a união das religiões é muito importante até para o processo de pacificação, certo? Existe grandes diferenças entre as religiões, mas todas as religiões elas buscam um objetivo comum. E esse objetivo comum que as religiões buscam é exatamente fazer com que o ser humano ele se torne uma pessoa melhor, que viva dentro de princípios humanos como a paz e como a justiça. Levando isso em consideração, em 2014, o Papa Francisco e líderes de diversas religiões, como os judeus, os muçulmanos, católicos ortodoxos, anglicanos, budistas e hinduístas, se reuniram e eles resolveram assinar uma declaração conjunta, assumindo o compromisso de lutar contra a escravidão moderna e o tráfico dos seres humanos. É bom lembrar que essas religiões durante muito tempo na história, não houve uma interação entre essas religiões. Esse pacto proposto, principalmente pelo Papa Francisco, é uma grande inovação e um grande passo entre as religiões que por muito tempo foram inimigas, como, por exemplo, o catolicismo romano, representado pelo Papa Francisco, e o catolicismo ortodoxo, que desde a época do Império Romano essas religiões tinham feito uma cisão e até então elas não existia uma paz entre essas religiões. Então, é interessante perceber que os líderes religiosos estão comprometidos em fazer com que os direitos humanos sejam preservados, lutando contra a escravidão e contra o tráfico de seres humanos, reconhecendo assim que o direito à vida e à liberdade são os princípios fundamentais dos seres humanos. O reconhecimento da diversidade religiosa promove a boa convivência e a boa tolerância religiosa. Para além desse acordo que foi assinado entre esses grandes líderes, ainda existe uma outra leitura, que é os líderes religiosos estão percebendo que a união entre as religiões vai trazer a tolerância. Então, vai promover uma melhor convivência entre as religiões em si. Quando as lideranças se unem, se reúnem, isso provoca um novo olhar dos fiéis e também provoca um novo posicionamento relacionado à religião do outro, certo? Então, para que isso aconteça, para que as pessoas possam ter essa tolerância, é necessário o quê? Que nós conheçamos a linguagem religiosa de cada religião e que nós possamos nos abrir para compreender a linguagem religiosa de uma religião que não é minha, certo? Compreender não significa acreditar, certo? Mas entender que aquelas outras religiões também têm seus próprios ritos, seus próprios mitos, e que por isso, para as pessoas que a seguem, ela é importante, certo? É preciso que a gente tenha sempre essa compreensão de que são diferentes as religiões, porém é necessário que haja uma pactuação, uma integração entre a minha religião e a religião do meu colega, que é diferente da minha, mas que haja uma compreensão de que, mesmo sendo diferente, elas têm o mesmo objetivo, que é nos tornar seres humanos melhor, certo? Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente busque conhecer outras religiões que não seja a nossa. Lembrando, conhecer outra religião não implica em você acreditar em outra religião, mudar de religião, implica apenas em você adquirir conhecimentos para que você possa se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, para vocês que estão assistindo a aula, eu vou aguardar vocês na sala de aula, pessoal do Luiz, pessoal do Pedro Ramos, nós vamos conversar um pouco sobre esse conteúdo daqui a pouco no grupo. Eu espero por todos vocês lá.